Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar com upload de imagens no Laravel. É muito parecido também com a parte de upload de arquivo normal, só que no nosso caso a gente vai ter fotos para os nossos imóveis, então vai ser upload de imagens. Primeira coisa, deixa eu vir aqui. No Laravel a gente utiliza essa classe File Storage, que ela é responsável por toda a parte de armazenamento de imagens dentro do Laravel. E a gente também, como a gente vai estar trabalhando com upload de imagens a partir do navegador, que é uma requisição HTTP, também tem aqui na documentação, dentro de HTTP requests, aqui files. Aqui tem explicando também uma forma mais fácil quando é para você fazendo o upload de uma imagem que foi feito o upload via formulário lá, via requisição HTTP. E a partir daqui dessa requisição, ela se comunica internamente com a File Storage faz todo o armazenamento. É, Toda a configuração de arquivo, de armazenamento de arquivo dentro do Laravel, ele está dentro desse arquivo aqui, config, na pasta config, o file systems. Vamos dar uma olhadinha lá rápido. Não vou entrar em detalhes não, mas só para vocês saberem. Config, file system. Aqui tem toda a configuração do sistema de arquivos do Laravel. Ele tem basicamente os drivers, os discos, que é onde eu armazeno. Ele já vem três configurados por padrão, que é o local, eh, o público, que é onde a gente vai armazenar arquivos onde a gente quer que depois tenha acesso via o site, que as pessoas vão conseguir acessar esses arquivos de forma pública pelo site, a gente coloca na pasta public e tem já também configurado uma configuração básica aqui de armazenamento se estiver utilizando o Amazon S3, que é um servidor cloud bem popular de armazenamento de arquivos que é utilizado por muitos sites. A gente vai estar utilizando na nossa aula o Public, que a gente vai ter o upload das fotos dos imóveis e a gente quer que ele vai ficar armazenado no nosso servidor de forma pública para as pessoas conseguirem acessar pelo site lá essas imagens. Ok? O Laravel, por padrão, ele vai utilizar essa pasta storage, que é onde os arquivos vão ficar armazenados. Vou abrir aqui a pasta. Essa pasta, dentro dela tem três pastas, o logs, o framework e o app. Aqui no logs tem alguns arquivos de logs que são gerados pelo próprio PHP. No nosso caso, a gente vai utilizar o Storage App, que é a nossa aplicação. Dentro dela já vem com uma pasta public, que é dentro dessa pasta public que vão ficar os arquivos públicos que a gente armazenar, que a gente quer que sejam acessados de forma pública. Então a gente vai armazenar, usar sempre o disco público, e o disco público, o próprio Laravel, ele vai armazenar os arquivos aqui dentro dessa pasta public, dentro de app, dentro de storage. Só um detalhe, eu preciso, quando a gente faz uma instalação do projeto Laravel num servidor, a única coisa que fica pública dentro da configuração pública lá do servidor é a pasta public do Laravel. Então, as imagens, eu quero que essas imagens aqui dessa pasta pública, elas estejam disponíveis dentro dessa outra pasta public aqui, que é a única pasta que a gente coloca lá
pública dentro do Laravel, que se vocês estudarem como é que faz para fazer um deploy, a instalação de um projeto Laravel, talvez eu grave um vídeo sobre isso, vocês vão ver que a única coisa que a gente coloca público, de acesso público, dentro lá do servidor web, é tudo que está aqui dentro dessa pasta public do Laravel. Então eu quero fazer um link, um atalho dessa pasta aqui para essa outra pasta aqui. Como é que eu faço? O próprio Laravel ele já tem um comando para poder fazer isso. Então, o comando é o seguinte: vamos abrir o terminal. É importante sempre dar esse comando quando você for utilizar armazenamento de arquivos e você quer disponibilizar ele. Igual quando você está instalando também num servidor, você também dá esse comando, que é o php artisan storage link. Então, esse comando ele vai criar um atalho da pasta public do Laravel para a pasta Storage App Public. Então, tudo que for armazenado aqui, aqui tem um atalho. Vou mostrar para vocês isso dentro do Explorer, para vocês verem. Depois que eu criei lá o atalho, eu venho aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui Storage App Public, que é a pasta normal, onde vão estar armazenados os arquivos. E agora dentro de Public, está vendo que tem um atalho para Storage? Está lá Storage. E aqui é o Storage que tiver dentro lá do Public Storage. Correto? Não precisa preocupar muito com esses detalhes, não, que como o Laravel é um framework, ele já vem com essas formas padrão já configuradas para a gente só precisa saber usar. Aí, se você precisar mudar o comportamento, você precisa se aprofundar um pouco mais no conhecimento disso para poder modificar, correto? Então, vamos lá. A próxima parte que a gente vai fazer, vamos lá para o nosso site. Eu vou colocar logo aqui para estar exibindo as fotos, ou no caso agora que ainda não tem foto nenhum, apareceu uma mensagem falando que não tem foto nenhum para esse imóvel. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá no meu controlador, só um segundo, fechar o terminal, app, http, controllers, admin, photo controller. Então, eu vou enviar as fotos para a minha view que lista as fotos daquele imóvel. No momento ainda não tem nenhuma cadastrada no banco de dados, mas eu já vou adiantar logo essa parte. Então, eu vou colocar fotos, recebe. Aí eu importei aqui a meu model foto. Eu não posso colocar isso aqui. Por que que eu não posso colocar fotos all? Porque eu não quero todas as fotos que estão cadastradas no banco de dados. Eu quero as fotos do imóvel específico, de um imóvel específico. Aí agora eu tenho que colocar uma condição na minha busca do meu modelo. A gente ainda não viu, mas no meu modelo eu tenho. A gente já tinha visto aqui no imóvel controller, a gente tinha visto join, a gente tinha visto order by, né? Também, além desses métodos, a gente tem também um método where. Where lá do SQL, que é para eu poder colocar a cláusula where na hora de ele fazer a busca. Então, eu quero pegar todas as fotos onde o imóvel ID, que é o meu campo lá da minha tabela foto, seja igual ao meu ID imóvel.
Então, é assim que a gente utiliza o where para poder fazer, colocar um filtro aí na minha consulta SQL. Toda vez que eu não estiver usando nem o find nem o all, eu tenho, para poder pegar os registros, eu tenho que colocar o get ali no final. O all não precisa do get no final, nem o find, mas o resto dos outros precisam. No where do Laravel, toda vez que for eu estiver querendo comparar a igualdade, eu não preciso dessa segundo parâmetro aqui, eu posso omitir. Quando eu coloco ali, igual eu apaguei, eu coloco, vou aumentar aqui um pouco, eu coloco imóvel ID e o ID do imóvel sem colocar o igual, ele automaticamente assume que o operador que eu quero colocar ali é o de igualdade. Agora, se fosse diferente, aí eu era obrigado a colocar o segundo parâmetro ali de novo, diferente, diferente essas coisas, ou qualquer um do maior, menor, essas coisas. Então, mas quando é igual, que é o mais comum, você pode omitir. Então, aqui ele vai pegar todas as fotos onde o imóvel ID seja igual ao ID do imóvel que veio lá na minha URL. Correto? Que é isso que eu quero. Então, isso aqui vai retornar todas as fotos para a minha variável e eu vou enviar ela para a minha view. Então, enviei ela para view, vou lá na view e vou acrescentar um pouquinho mais de informação aqui agora para poder colocar, aparecer uma mensagem que não tem nenhuma foto que a gente ainda não está cadastrando. Então, vou colocar aqui um section, classe section. Eu vou colocar aqui um for else do Blade, for else. Então, para todas as fotos, para cada foto, né, eu aqui exibiria, quando tiver uma foto cadastrada, vou colocar aqui só um divzinho e colocar a URL da foto. Depois a gente exibe a imagem corretamente. E aqui, quando não tiver nenhuma foto que tiver vindo vazio, eu quero exibir uma mensagem. Vou colocar aqui uma div, não existem fotos para esse imóvel. Ok? Eu acredito que sim. Salvei. Vamos lá ver se funcionou. Vou dar um refresh. Aqui não existem fotos para esse imóvel. Vou colocar aqui um ponto. Ok, então, próximo passo, a gente vai aqui nessa página colocar o botãozinho para chamar o formulário de adicionar foto. Então, vamos lá. Aqui, então, eu vou acrescentar aqui embaixo um float action button, que a gente já está usando ele. Então, div ponto fixed action btn, um link com a classe btn floating, btn large. Vocês podem pegar aqui e copiar de uma das outras páginas que é parecido, né? Waves. Eu vou até copiar aqui que eu já tenho isso aqui digitado. Vamos facilitar a nossa vida. Waves Lite, vou deixar por enquanto sem o link. E seu href, e aqui eu vou colocar o ícone, que é o ícone lá do maisinho, para poder aparecer lá aquele botão. Vamos lá ver como é que ficou. Tá lá, é o que a gente já tem utilizado aqui no cidades, no imóveis. A única coisa diferente vai ser o link, que por enquanto está sem.
Então, vamos lá. É, ele vai mandar para rota admin ponto imóveis ponto fotos ponto create, né? Porque eu quero mostrar o formulário. Formulário é o create, o método create, né? E aqui, como a gente está com um recurso alinhado, a gente precisa sempre do ID do imóvel aqui no caso. Então, imóvel ID eu tenho que passar. Agora isso aqui, ele vai chamar o controlador, photocontroller, no método create, que é o método que vai chamar o formulário. Então, vamos lá no create. Então, ele vai estar aqui. Ele também recebe o ID do imóvel, né? ID imóvel, igual o index lá. Aí, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que chamar o formulário. Então, eu vou precisar do imóvel. Então, já vou logo pegar e buscar ele. Imóvel. Pegar, copiar aqui é mais fácil. Que é a mesma coisa. E agora, return, view. Aí, eu não criei a view ainda. Deixa eu apagar aqui e voltar e criar a view lá. Vamos lá. Resources, views. Imóveis, fotos, aí dentro da pasta fotos, novo arquivo, form.blade.php. Então aqui vou estender de novo o layout principal. Eu vou ter a seção conteúdo principal e aqui dentro eu vou ter o formulário. Então, eu só vou colocar aqui formulário só para poder exibir alguma coisa na view. Eu vou chamar aqui a view return view agora admin.imóveis.fotos.form e vou mandar logo os dados do imóvel. Então, chamou aqui a view, vai aparecer só escrito formulário, só isso aqui. Vamos ver lá se está funcionando, tudo certinho. Vou dar um refresh, cliquei aqui, pronto, apareceu lá o formulário e agora eu vou continuar a minha view com o form para poder a gente colocar o formulário de poder inserir fotos para cada um dos meus imóveis. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu apagar. Section. Aí aqui eu vou ter um form. Opa. Esse form, vou deixar o action por enquanto, depois eu preencho. Ele, quando a gente está trabalhando com HTML, vocês já devem ter estudado, quando eu vou enviar arquivos via formulário, eu tenho uma propriedade que se chama enctype e eu tenho que colocar o multipart form data, que é para indicar que eu vou enviar arquivos nesse formulário. O método post, ok? Aí aqui que a gente já aprendeu, Laravel, eu tenho que colocar o CRSF, questão de segurança, eu já discuti com vocês anteriormente. E aqui eu poderia colocar o input file do jeito normal lá do HTML, só que eu quero colocar um input file de um jeito mais bonitinho que tem lá na documentação lá do Materialize. Então eu vou utilizar ele aqui, algumas classes do Materialize para deixar ele bonito. Só basta vocês copiarem aí. Se não acharem complicado, usa o input normal lá, file, que vocês já devem saber de HTML. Então, div file field put
field. Aí aqui uma div btn, class btn, um span selecionar foto, um input, tá, tipo file e o name. O name aqui é importante, que é na requisição vai ser como eu vou receber esse dado lá, qual é o nome do pedaço da requisição que vai conter esse dado, né? Do mesmo jeito que quando a gente está trabalhando já com o formulário anteriormente, é importante a forma como eu coloco aqui no name. O nome do campo eu vou colocar foto. Vamos lá. Agora, algumas coisas específicas para o Materialize também. File, F, wrapper, input, tipo texto, class, file, path, validate. Então, o mais importante é esses dois pedaços aqui, que é a parte HTML normal. O resto são algumas classes e algumas coisas que eu precisei colocar para o Materialize fazer a formatação bonitinha lá do campo de imagem. Vamos ver lá como é que tá. Dá o refresh. Então, ele ficou com essa carinha aqui, o campo de imagem do Materialize. Vou clicar aqui, ele abre eh, o, a janelinha para eu selecionar arquivo. Vou colocar aqui cozinha, que eu vou usar essas imagens aqui. Então, quando eu seleciono, abriu, ele funciona. Por enquanto não está enviando, mas eu só queria mostrar para vocês que essa é a carinha do campo de arquivo do Materialize. Então, vamos voltar lá e continuar. Eu vou colocar, tá faltando o que naquela tela? O botão de enviar o formulário ou de cancelar. Então, eu vou colocar aqui div.write align para alinhar à direita. Um botão aqui para cancelar. Vai ser um link. btn flat waves effect. O href aqui vai ficar vazio por enquanto. Não, na verdade aqui é botão de cancelar, já vou colocar logo aqui que a gente já aprendeu isso anteriormente. É o URL, previews. Vou colocar aqui cancelar. E agora o botão de salvar. Button, classe btn. Eu vou copiar aqui, vocês pausam e copiam. É aquele mesmo de sempre. Dos outros formulários também segue esse mesmo padrão de formatação. E é um botão do tipo Submit, né, que é o botão de enviar o formulário. Então, eu vou colocar aqui salvar. Vamos ver lá como é que ficou. Então, cancelar, salvar. O salvar vai submeter o formulário. Aqui eu não vou clicar porque eu ainda não tenho o action do formulário configurado. Tá, vamos lá, voltar. É, Então, antes de tudo, eu vou vir aqui no meu controlador. Agora ele vai enviar para aqui para o Store, né? Para eu saber que está chegando o arquivo de forma correta, para vocês verem, eu vou dar um DD aqui e vou pedir para ele mostrar os dados do arquivo que foram enviados. Então, eu coloco aqui request. Como é que eu consegui acessar o arquivo que foi enviado? Tem duas formas. Eu posso colocar request
Cadê a forma outra que eu não costumo usar? Request, file e colocar aqui o nome do input, o name lá do input que está enviando, foto. Poderia ser assim, request file foto, ou posso fazer direto request e o name do campo que está vindo, request foto. Eu normalmente uso já assim direto. Então, request foto, aí ele vai me mostrar os dados, se der tudo, tiver dado tudo certo, os dados de upload da foto lá via formulário. E então, vamos lá no formulário e vamos colocar o action de forma correta. Então, o action aqui é root admin.imóveis.fotos.store e tem que passar o ID do imóvel. Imóvel ID. Eu esqueci, vou recortar aqui, esqueci de colocar as chaves. Pronto, agora tá certo. Eu acredito que tá certo, então eu vou fazer o teste aqui agora. Eu vou enviar, aí o formulário, aí ele vai dar o die and dump aqui, mostrando os dados que foram do arquivo que foi enviado. Então vamos lá, vou dar um refresh, vou dar para o formulário, vou selecionar uma foto aqui, mandar salvar. E aqui os dados do upload que foi feito da imagem utilizando o Laravel, que tem vários dados, igual onde é que está armazenado temporariamente na minha máquina, o nome original, o tipo de arquivo e alguns outros dados, tamanho, essas coisas. A gente vai usar pouco disso aqui e depois no futuro a gente vai verificar essa parte de tamanho, talvez validar tamanho, validar o tipo de arquivo que pode ser enviado, mas por enquanto como a gente não está validando, envie corretamente imagem, por favor, para não termos problema. Então, o próximo passo, deixa eu verificar aqui, vamos implementar o método lá store para poder é, salvar no nosso projeto, no nosso servidor, a imagem no lugar certo e depois salvar no banco de dados, essas coisas. A primeira coisa que eu vou fazer é vou checar se veio a imagem na requisição. Então, antes de eu mandar salvar, eu primeiro vou checar se não teve, se veio mesmo, né? Para não dar erro de tentar salvar um arquivo que não veio. Então, if request, que é a minha requisição, eu tenho um método que se chama hasFile. Hasfile tem arquivo, né, do inglês, e aqui eu digo o nome do campo lá do meu input, o name lá. Então, eu verifico se na minha requisição tem o arquivo foto, aí eu vou continuar. E agora eu vou ver se eu vou checar se não houve erro no upload da imagem. Eu tenho um outro método que verifica se não deu problema nenhum. If request foto is valid. O is valid ele vai me dizer se não teve nenhum problema no upload da imagem. Estou colocando essas checagens só para garantir que não vai ter nenhum problema, questões de segurança mesmo no meu código. O próximo passo vou fazer agora aqui dentro eu sei que veio o arquivo na requisição e o upload da imagem foi feito de forma correta. Agora eu posso salvar a imagem. Então, como é que eu faço para salvar? No meu
computador lá no meu servidor, como é que eu faço? Eu tenho o request foto, a minha foto que foi feita upload, eu tenho o método que se chama store. Esse método store da requisição lá, ele se comunica com o file storage do Laravel e vai armazenar. Primeiro parâmetro que eu passo aqui é o local onde eu quero que armazene. Eu quero que armazene dentro de uma pasta chamada imóveis. E o segundo parâmetro aqui é em qual disco dos meus discos configurados lá no meu sistema de arquivos, que tem o disco local, o disco público e o S3 por padrão configurado. Em qual deles que eu quero que armazene? Para o nosso aqui, eu já falei, a gente vai sempre utilizar o público, porque eu quero que essas imagens elas sejam acessíveis no meu site para as pessoas verem. Então, vou colocar no público. Correto? Então, isso aqui é o suficiente por agora. Eu já consigo mostrar para vocês que se deu tudo certo. Eu vou até colocar aqui um DD upload da imagem, ok. Só para ele parar ali e eu mostrar para vocês que quando eu enviar lá o formulário, eu consigo olhar no meu computador que vai estar armazenado lá a imagem no dentro de uma pasta chamada imóveis dentro do Storage Public. Vamos lá dar uma olhada para vocês verem. Vamos lá, eu vou voltar aqui para o que estava antes. Imagens, adicionei, vou selecionar uma imagem, mandei salvar. Upload da imagem é ok. Agora, como é que eu consigo ver que está salvo corretamente? Aqui, ó. Posso tanto vir pelo Storage, App, Public, aí que é no disco público, né? A partir daqui, eu coloquei lá imóveis, ele criou uma pasta chamada imóveis e aqui dentro tem a imagem com um nome aqui gerado automaticamente. O próprio Laravel, ele gera um nome para o seu arquivo, um nome como se fosse criptografado. Um nome aleatório é o comportamento padrão do Laravel. Se você quiser, tem como você, ou você mesmo dizer o nome, ou você utilizar o nome original, porque que ele já fornece para a gente esse nome gerado de forma aleatória. Para não ter problema, se a pessoa enviar a mesma imagem várias vezes, ele gera esse nome aleatório e não vai dar choque na hora lá de salvar no HD lá do servidor, para não dar choque do nome de arquivo, né? Que eu não posso ter dentro da mesma pasta dois arquivos do mesmo tipo, mesmo nome. Então, por isso que ele já vem ao comportamento padrão e normalmente eu utilizo. Então, mas se você precisar por algum motivo, tem como você manter o nome original ou você mesmo dar o nome, caso você queira. Eu só quero fazer mais uma mudança aqui, porque do jeito que está, dentro da pasta pública e imóveis, todos os imóveis e todas as imagens de todos os imóveis vão estar dentro dessa mesma pasta. E eu quero mudar um pouco a estrutura para colocar public, aí dentro do imóveis vai ter uma pasta com o ID do imóvel e dentro do ID do imóvel só as imagens daquele imóvel, que eu quero separar as imagens de cada imóvel de forma separada. Então, eu vou mudar um pouquinho lá. Vou apagar aqui a pasta imóveis. Vamos lá no código e dar uma mudança, mas poderia ser do outro jeito. Aqui é só mais para mostrar para vocês também. Então, eu quero que armazena numa pasta chamada imóveis, barra, que eu vou colocar barra para ele criar outra pasta. E eu esqueci de colocar aqui que o store, ele também recebe o Lembra no Action aqui que ele passa o ID do imóvel? Então aqui ele também recebe o ID imóvel, que eu estou armazenando para aquele imóvel específico. E aqui
Eu vou usar o ID do imóvel para criar uma pasta com o ID do imóvel para eu armazenar dentro do imóvel ID X todas as imagens daquele imóvel. Então basta eu colocar aqui ID, imóvel, imóvel. Aí, na hora que ele criar a pasta lá onde que vai armazenar o arquivo, ele vai criar uma pasta com o ID do imóvel. Lá dentro dele, ele vai colocar a imagem. Vamos lá verificar. Vamos fazer de novo um outro upload. Vou tirar aqui da URL, voltar para imóveis, selecionar uma foto, mandei salvar e deu lá a mensagem que eu coloquei. Vamos verificar no meu computador. Então, imóveis. Aí viu que agora public, imóveis, como é o imóvel de ID1, aqui dentro, pasta 1, e aqui dentro estariam todas as imagens daquele imóvel específico. Então, vamos até subir mais uma para verificar, só para ver. Vamos lá, subir mais uma foto. Pronto, subiu. Vamos lá verificar aqui, tá ok. Correto. Qual é o próximo passo que a gente tem que fazer agora? A gente sabe que está armazenando no computador, só que eu agora tenho que armazenar no banco de dados para eu conseguir depois recuperar o dado para eu mostrar. Então, esse método store, ele retorna o caminho, a URL da onde aquele arquivo foi armazenado no disco. Então, eu vou colocar aqui foto URL recebe request store. O store ele armazena e retorna o caminho. Eu vou guardar esse caminho dentro dessa variável foto URL. Então, eu vou colocar aqui só um comentário armazenando o arquivo no disco público e retornando a URL, que é o caminho do arquivo. Só para ficar aqui documentado para vocês depois que estiverem estudando, ficar mais claro. Então, agora eu tenho o caminho do arquivo onde está armazenado no meu computador. É o caminho relativo a partir da pasta public, viu, pessoal? Então, vai ter lá imóveis, o ID e o nome do arquivo. É só isso, ele é relativo, ele não é o caminho real não, porque quando a gente trabalha com web servidor, a gente sempre trabalha caminhos relativos. Agora eu vou pegar esse caminho e armazenar no meu banco de dados, na minha tabela de fotos. Então, armazenando o caminho da foto no BD. Então, eu vou criar. Aqui é trabalhar com o modelo de qualquer uma das formas que a gente já aprendeu anteriormente, que tem algumas formas, né? Foto, recebe new foto. Aí, meu modelo foto, eu já estou importando ele aqui, estou, porque eu usei aqui, eu já tenho. Foto URL, recebe aquele meu foto URL ali, que é o caminho que o Laravel salvou. Agora, quando eu salvo no meu banco de dados uma foto, quais os campos que eu tinha lá quando eu criei a migration? Eu tinha o URL e tenho também a minha chave estrangeira, que é o ID do imóvel. Então, foto imóvel ID, que é a minha chave estrangeira, é o quê? É o ID do imóvel. ID imóvel. E agora eu vou mandar salvar no banco de dados. Foto, save. Ok? Então,
que é que tá agora? Qual é o processo? Armazenou no disco, retornou onde está armazenado, eu crio o meu objeto que representa a foto do meu modelo e mando ele salvar no banco de dados, aí ele vai estar salvo lá no banco de dados. Se vocês forem lá na pla- fizer isso, vocês vão ver que vai estar lá na tabela do banco de dados salvo. Já vamos adiantar a nossa vida e depois disso aqui, depois que salvou no banco de dados, o que é que eu vou fazer? Vou colocar uma mensagem de toast falando que foto foi incluída como sucesso. Como a gente ainda não está mexendo com tratamento de erros, essas coisas, eu estou assumindo que não daria nenhum erro. Então, session, a gente já aprendeu, flash, sucesso. Eu quero a mensagem foto incluída com sucesso. E agora vou dar um return, vou redirecionar para a lista de fotos daquele imóvel. Então, redirect, que a gente já viu também, route, vou redirecionar para a rota admin.imóveis.fotos.index. Então, ele vai listar as fotos do ID imóvel. Ele vai redirecionar para aquela rota e vai aparecer lá o imóvel lá. Eu espero que funcione. Ok, salvei, vamos testar. Então, vou voltar de novo aqui, apaguei, voltar para essa página aqui. Vou apagar lá no meu, na minha pasta lá os imóveis que eu coloquei, porque eu ainda não estava salvando no banco de dados, então é lixo, né? Era só para mostrar para vocês funcionando. Vou apagar para deixar agora tudo vazio, para não ter arquivo errado lá que não está salvo no banco de dados. Aí eu vou agora. Pronto, só apaguei lá e agora aqui eu vou testar. Vamos colocar uma foto, salvei. Aí agora, tá vendo que a gente já tinha deixado lá na View Index, vamos lá na View Index, que quando tivesse foto, ele exibia as URLs das fotos. Vou até salvar mais um para vocês verem. Que na verdade eu não quero, não é mostrar aqui as URLs, eu quero mostrar a imagem, mas a gente vai fazer isso daqui a pouco. Então, eu vou salvar mais um. Esse aqui eu coloquei para mostrar o URL só para a gente ver que tem coisa no banco de dados. Então, eu vou colocar até mais uma foto lá. Salvei, vou colocar até mais outra. Não, vou colocar mais um aqui. É, pronto, tem três imagens lá salvas no meu disco e no meu banco de dados. Aí agora a gente vai mexer nessa view para mostrar aqui as imagens. Vamos lá. Antes de a gente mexer na view, eu vou fazer um CSS para poder formatar lá de um jeito um pouco mais bonitinho como é que eu quero que essas fotos apareçam. Por enquanto, a gente não mexeu muito com o CSS no Laravel e esse curso aqui agora eu não estou tão preocupado com isso, então eu vou fazer de um jeito mais simples aqui. Tem formas melhores de fazer que talvez eu grave um vídeo para isso nesse curso ou em um outro curso que eu já estou planejando. Então vamos lá. Dentro da pasta public normal, eu vou criar uma nova pasta chamada CSS e dentro dela eu vou criar um arquivo chamado fotos.css. E aqui dentro eu vou criar umas regrinhas que eu vou usar ali naquela página. Então eu vou criar uma classe chamada flex container com display flex e flex wrap. E aqui
uma classe chamada flex item com margem de 10 pixels, com posição relativa e font size 0. Então, por enquanto, só isso aqui vai atender o que é que eu preciso para também depois, no futuro, que eu vou colocar outras coisas. Isso aqui está ok para mim. Eu criei o arquivo CSS agora lá no meu layout principal, eu vou chamar esse arquivo CSS. Vamos lá, layout principal. Vou colocar aqui o link para aquele CSS. Então, link. Aí, como é que eu faço aqui para referir a um arquivo CSS ou qualquer outro arquivo que esteja dentro da pasta public? Eu uso uma função helper do Laravel que se chama asset. Esse asset ele vai, por padrão, gerar um link para mim para a pasta public, que é a pasta pública lá. Então, aqui, asset barra css barra foto.css. Então, ele fez o link aqui com o CSS da pasta foto CSS. Não era a maneira melhor, porque como eu coloquei aqui no principal, esse arquivo CSS vai estar sendo carregado para todas as páginas do meu admin. O ideal seria que eu fizesse isso só para a página de fotos que eu precisava, mas para facilitar a nossa vida aqui, vou deixar dessa forma e depois pode melhorar isso, que isso não é o foco nosso aqui agora. Então, vou fechar aqui o meu principal e vamos lá para o index. Aqui no index agora eu vou exibir, eu vou apagar aqui vou apagar não. Primeiro eu vou colocar, antes do for else, eu vou criar uma div. Essa div ela vai ser da classe flex container. Aí eu vou pegar aqui o final, recortar e colocar depois do for else. Pronto, então todo o for else está dentro dessa div. Aí agora essa div aqui onde estava mostrando a URL, eu vou apagar. Vou criar aqui uma div com classe flex item. Para quem não entende CSS, o que a gente chama de flexbox no CSS, é bom vocês procurarem um vídeo de CSS e aprenderem que é muito importante programador web saber como é que funciona Flexbox, o CSS Flexbox. Vou colocar agora aqui a imagem, né? O que é que eu falei com vocês? A pasta public, ela tem um atalho para storage e tá lá os arquivos lá. Então basta eu colocar aqui o asset, agora storage barra imóveis barra. Aí agora aqui eu preciso do ID do imóvel. Então aqui não pode ser aspas simples, não, tem que ser aspas duplas. Que eu vou colocar uma variável no meio. Aqui, opa, como eu mandei a variável imóvel, basta eu pegar o ID dela. ID e barra o nome do arquivo. Como é que é o nome do arquivo? Foto URL, que vai ter o caminho do arquivo. Então, isso aqui vai mostrar a imagem para mim. Aqui o Alt eu não quero colocar. Então, eu acredito que está ok. Vamos verificar. Salvei, vou dar um refresh. Tem alguma coisa errada, deixa eu só verificar. Tá. Eu coloquei, ele viu o que está errado. Deixa eu voltar. Eu não preciso aqui colocar storage, imóveis, esse imóveis aqui. Por quê? E nem o imóvel ID. O meu foto URL, ele já está armazenado nele
que o caminho onde está armazenado a partir da pasta storage. Então já vai ter o resto da informação no próprio URL aqui, que foi a forma que eu fiz quando eu salvei. Então aqui vou dar o refresh. Estão aparecendo as imagens. Mas as imagens estão grandes, porque a gente não fez nenhum redimensionamento de imagem, nenhuma manipulação, nada. Aqui tá as imagens do tamanho que elas estavam no meu computador. A gente vai ver em uma próxima aula para poder fazer um redimensionamento. Então, para poder deixar aqui bonitinho, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui a imagem com a largura 150 e uma altura 100, para poder dar uma diminuída ali na hora da exibição, mas ele não diminui o arquivo salvo no computador. Isso aqui ele só está fazendo uma diminuição na hora de exibir na página. Então dá o refresh, pronto, está mostrando ali as minhas imagens e essa aqui está meio esticadinha porque ela é uma imagem lá de uma forma diferente, ela é. Deixa eu ver se aparece aqui, dá para ver. Ela é uma imagem esticada, essas outras são retangulares, deitadas, essa é retangular, mais esticada, como se fosse aqui paisagem e retratos. Aí por isso que ela fica dando essa esticadinha ali na hora. Aí aqui eu só mandei exibir ela um pouco de forma pequena, mas no meu computador ela ainda continua lá de tamanho grande porque a gente não fez nenhuma manipulação no arquivo, nenhum redimensionamento quando a gente fez o upload da imagem. Então, que é o que a gente vai aprender provavelmente na próxima aula ou na outra. Ainda estou verificando qual a ordem que eu vou fazer, que é na hora que a gente fizer o upload da imagem, eu vou pegar e redimensionar ela para o tamanho que eu quero. Vou entrar um pouquinho, vou dar uma pinceladinha um pouco inicialmente sobre como é que funciona redimensionamento de imagens, porque não é o próprio Laravel que faz, é uma outra biblioteca, mas isso não é conteúdo para a aula de hoje. Então, a aula de hoje é só isso mesmo, obrigado e até a próxima aula.